meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nesta que certamente será uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro aqui na Colônia dos Artistas de Jerusalém, que fica bem em frente às muralhas da cidade velha. Naturalmente, as lojas ainda estão fechadas, porque é muito cedo, não são nem 7 horas da manhã, o que me oportuniza a paz necessária para poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. Como todos vocês sabem, o povo judeu, nas suas congregações, nas suas comunidades, em sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro, vai fazer a leitura de uma nova porção semanal da Torá. E eu vou aproveitar o fato de que essa fonte está desligada, portanto eu não vou me molhar, para sentar aqui e compartilhar com vocês um pouco mais da Parashá Kitavó, que é justamente a porção semanal da Torá que o povo judeu vai ler nesse Shabat. E na leitura dessa Parashá, nós encontramos uma passagem que está descrita com proeminência na Agadá de Peça, mas que tem a sua origem aqui, no livro de Devarim. E lá está escrito um arameu. Esse arameu é ninguém menos que Lavã, o sogro de Jacó, vindo para quem ele trabalhou por 20 anos, para ter a oportunidade de receber a mão de Harel, e como nós sabemos, ele saiu de lá com 4 esposas, depois de servir a Lavã por 20 anos. Um arameu tentou destruir meu pai. A Torá nos fala aqui de Jacó vindo, e ele desceu ao Egito, e os egípcios nos oprimiram, e clamamos a Hashem, o Deus de nossos pais, e Hashem ouviu nossa voz, e Deus nos tirou do Egito com um forte braço estendido, com grande temor, com sinais e maravilhas, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra que mana leite e mel, leite de cabra e mel de tâmaras. Está descrito em Devarim, Deuteronômio 26, do 5º ao 9º Passuque. Ou seja, na Torá, somos ordenados a recitar este pequeno resumo da história antiga do povo judeu enquanto estamos de pé, segurando os cestos com os bicurim, os primeiros frutos que colhemos de nossos pomares, de nossos campos, e que levamos até o Beit HaMikdash, até o templo, para entregar aos Kohanim, aos sacerdotes do povo judeu. Não serve laranja, não serve maçã, não serve abacaxi. Quais são esses frutos, esse presente incrível que a Kadosh Baruch Hu deu ao nosso povo aqui nessa terra? Trigo, cevada, uva, romã, tâmara, azeitona e figo, meus amigos. Rambam, Maimônides, considera essa recitação que era feita enquanto entregávamos o bicurim ao sacerdote uma mitzvah em si mesma, que deveria naturalmente ser realizada juntamente com a oferta do bicurim. Se alguém trouxesse até o templo os bicurim sem fazer essa recitação, estaria perdendo uma mitzvah adicional. E nós nos perguntamos, por que essa recitação é tão importante? Esse judeu morava em Beersheva há 2.500 anos atrás, há 3.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás. Não era tão fácil. Vinha de Beersheva até Jerusalém, trazendo os frutos. Não era tão fácil, mas eles vinham em peregrinação durante o período que compreendia Shavuot e Sukkot, que era o tempo de colheita. E ele vinha trazendo as primícias, os primeiros frutos, os melhores frutos que cada judeu colhia dessas 7 espécies, nos seus campos, nas suas fazendas, nos seus pomares. E ali ele fazia essa recitação. Mas por quê? O que justifica a existência dessa mitzvah separada? Naturalmente me refiro à recitação. A oferenda de bicurim surgiu no momento em que o agricultor se olhava no espelho e via o sucesso. Viu o sucesso refletido em seu semblante. Eu plantei, né, com meu esforço, arei a terra, dediquei horas, centenas, às vezes milhares de horas ao trabalho de plantar e de colher. E agora eu sou vitorioso, agora eu obtive o sucesso.
Entendam, meus amigos, a declaração só podia ser feita durante, naturalmente, a época da colheita, quando, após meses de cultivo, uma pessoa colhia os seus grãos, colhia os seus frutos, colhia o seu vinho, colhia o seu azeite. As primícias eram seus melhores frutos. Era o melhor que a terra de Israel podia produzir dessas 7 espécies. E ela, ou seja, a obrigação de trazer em peregrinação até o Beit HaMikdash os frutos, só começou a ser aplicada depois que toda a terra de Canaã foi conquistada, quando o nosso povo se estabeleceu com segurança e com paz. Em resumo, essa era exatamente o momento, a oportunidade no qual uma pessoa, diante suas conquistas, poderia se acomodar e deitar em seus louros e dizer algo: vejam o que eu conquistei. E os corvos hoje estão participando ativamente aqui desse show de Torá. Vejam o que eu conquistei. A recitação de Bicurim diz exatamente o oposto. Sem ti, sem Deus. Ti, eu me refiro ao Criador do universo. Não aquele que planta e que colhe. Sem Deus, nada é possível. Nada disso teria acontecido. Se a Kadosh Baruch Hu não tivesse realizado por meio da natureza, lembrem-se, nosso mundo não passa de uma forma de ocultação da presença divina, o mundo físico, né? E a Kadosh Baruch Hu, através da natureza, nos ofereceu a terra fértil, as chuvas abundantes e o milagre de ver os frutos brotarem e crescerem na terra de Israel. O que trouxe o Bicurim, ao fazer essa recitação, reconhecia a mão da providência divina, ou seja, não haveria sucesso, não haveria êxito no plantio e na colheita sem a clara intervenção divina. E isso vale para nós, judeus, na terra de Israel, que plantamos e que colhemos um dos 7 frutos, mas vale para toda pessoa que trabalha e que vê os frutos do seu trabalho florescer, não só na terra de Israel, mas em qualquer parte. A lição da Torá aqui é muito clara: nós devemos tudo ao Criador. E nesse momento em que nos aproximamos de Rosh Hashanah, que atravessamos Elul e que pedimos ao Criador por vida, jamais devemos nos esquecer de que todo sucesso, todo êxito e mesmo a alegria do qual somos tomados e que faz parte da nossa existência é um presente de Deus. Esse judeu, depois de sair do templo, depois de entregar as primícias, os frutos, no Beit HaMikdash, nas mãos do sacerdote, fazer essa recitação, que fundamentalmente é um agradecimento ao Criador do universo, voltava com uma admoestação adicional: aproveite, e você se alegrará em todo o bem que o Senhor teu Deus te concedeu a sua casa. Ou seja, ele vinha a Jerusalém, ele trazia o que de melhor ele havia colhido, ele reconhecia com gratidão tudo que a Kadosh Baruch Hu havia feito por ele. E nós sabemos que a gratidão é a base para uma existência marcada por alegria, contentamento, felicidade. Nós assistimos, durante esses mais de 2 anos de guerra, sobretudo depois do primeiro ano, quando conseguimos libertar alguns reféns, quando conseguimos trocar alguns reféns, nós vimos que o que sustentou esses judeus durante o período em que eles estiveram em Gaza, na condição de reféns, foi a nossa fé. Mas a verdade é que a grande maioria deles não era religioso. Não me consta que nenhum daqueles que foram tomados como reféns pelo Hamas fosse um judeu haredi. Mas eles relatam, depois de sua libertação, que eles haviam se tornado pessoas de fé. Quando retornaram à liberdade, passaram a colocar tefilim, passaram a fazer as orações, e o mesmo ocorreu com as suas famílias, que nascidas em kibbutzim,
ou que vivendo em famílias de judeus assimilados por toda a terra de Israel, depois dessa experiência terrível, que foi ter os seus entes queridos tomados, né, do convívio familiar, buscaram, né, justamente a nossa fé como a conexão necessária com o Criador para receber o bálsamo que suaviza a tristeza e a dor por passar momentos tão difíceis. Nosso povo, historicamente, se refugiou na fé. Esse momento de desespero é o momento que todo judeu reza o Shema Israel, mesmo que ele não compreenda o seu significado pleno, mesmo que ele sequer saiba recitar completamente o Shema, até quem não sabe rezar, em momentos de dificuldade, toma para si as palavras do Criador. E assim como os reféns, quando nós fazemos um estudo aligerado das guerras de independência, das guerras dos 6 dias, Yom Kippur, das intifadas do conflito que tem início em 1982 com o Líbano, né, com o Hezbollah, com os palestinos, depois com o Hezbollah, os relatos abundam dentro de um tanque. A pessoa descobriu quem era Deus. O judeu, sentado ali, o artilheiro de um tanque, diante de uma coluna de tanques sírios ou jordanianos ou mesmo egípcios, percebeu que só sairia vivo dali se abraçasse firmemente com o Criador do Universo. O cativeiro em Gaza, eu devo dizer a vocês, foi um péssimo lugar para o judeu se converter, para fazer techuvá, ou mesmo dentro de um tanque, durante uma das muitas guerras de Israel. E você vai perguntar, mas por que, Átila? Por que foi um péssimo lugar? Hashem não quer que sejamos tocados pelo medo, mas pela gratidão. E é o que essa passagem da Torá está nos ensinando. Hashem não espera que cada um dos seus filhos retorne ao seu seio em razão do medo, dos obstáculos, das dificuldades, das tragédias que nós enfrentamos ao longo de nossas vidas. Hashem quer que um judeu, e também um não-judeu que reconhece a unicidade de Deus, agradeça por tudo que tem lugar na sua vida. A Parashá nos fala dos desastres, de Torahá, dos desastres que recairão sobre o povo judeu se nós não vivermos segundo os mandamentos, estatutos e as leis de Akadosh Baruch Hu. Se nós não servirmos a Hashem com alegria, com o nosso coração, esses desastres terão lugar na história do nosso povo. E eles, infelizmente, chegaram muitas vezes, assim como chegam a outras nações, a outros povos. Mas Deus não quer enviar tragédias para nos despertar, para despertar a nossa gratidão, para despertar a nossa fé, para despertar o sentimento de reconhecimento que devemos ter por todas as bênçãos que recebemos de Deus. Hashem quer que acordemos com gratidão e alegria abundante todos os dias, os bons dias e os maus dias. Nós reconhecemos, no momento de crise, a Covid foi um exemplo disso, que nós não temos controle sobre a realidade, que quem controla o nosso mundo é Deus. Mas quando tudo está bem, nós relaxamos, não é verdade? Quando crises não têm lugar e a economia está boa, e nós nos sentimos seguros e temos abundância nas nossas mesas e temos paz, nós mesmos não somos capazes de reconhecer que essas conquistas têm como origem o Criador do Universo. E essa é a nossa falha. É a falha do povo judeu, mas é também a falha da quase totalidade da humanidade. Atravessamos, meus amigos, eu me dirijo particularmente a judeus, atravessamos momentos difíceis. Essa onda de antissemitismo soma bilhões de pessoas que nos odeiam. E, mais uma vez, eles se levantam para destruir o meu povo.
Isso é um alerta evidente no Brasil, na França, na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos e também aqui na terra de Israel. A Kadosh Baruch Hu está alertando o nosso povo para o que é necessário fazer, retornarmos à Torá. A mão forte é a Torá. A Torá é a força que movimenta a humanidade, porque a Torá, ela mesma é Hashem. Estamos recebendo, aliás, ao longo de toda a história judaica, recebemos esses alertas, mas, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, porque, veja, não temos paz, não atravessamos uma crise econômica em Israel, mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra e eu insisto, bilhões nos odeiam. Os atos de antissemitismo têm lugar espalhados por todas as partes do mundo. Mas, ainda assim, nós temos muito pelo que sermos gratos. E eu pergunto a você que me ouve do outro lado da câmera, pelo que você tem sido grato? Se você não é judeu, mas certamente também recebeu bênçãos do Criador, sobretudo nesse momento que atravessamos o mês de Elul, devemos aproveitar todo o esforço de introspecção que estamos realizando e reconhecer que tudo vem de Hashem, que tudo Ele faz, Ele fez no passado e continua fazendo por todos nós. Nós precisamos nesse momento nos esforçarmos para reconhecer a presença divina, a mão de Deus nas nossas vidas e oferecermos a nossa alegria, a nossa gratidão, a nossa alegria é o reconhecimento da unicidade de Deus, é a rejeição da idolatria, é o serviço divino. E devemos também nos esforçarmos nesse momento para sermos um pouco mais misericordiosos. Hashem está esperando de nós. Afinal, me dá medida por medida. Se nós queremos a misericórdia de Hashem e que sejamos todos inscritos no livro da vida, selados com saúde, com paz, com abundância, nós devemos nos esforçar também para sermos, para com o próximo, no mínimo, um pouco mais misericordiosos, meus amigos. A Torá nos oferece aqui, portanto, uma mensagem clara, direta e simples a todos vocês. Eu já começo a dirigir palavras como Shana Tová Umetuká, que tenhamos do Criador o reconhecimento da importância do nosso papel no mundo em que nós vivemos e que nossas almas sejam mantidas nesse mundo para servir ao Criador e conquistarmos naturalmente um lugar no Olam Abá, meus amigos. Shabbat Shalom.